Olá pessoal, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, sou a professora Débora Paiva, professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho aqui no Ponto dos Concursos. Sou autora de 5 livros na área trabalhista e há 8 anos trabalho com os concursos dos Tribunais Regionais do Trabalho com aulas em PDF. E agora, com muito carinho, estamos trazendo para vocês um curso de Processo do Trabalho focado no TRT, através de questões FCC e CESP, focado no TRT, MG e nos outros tribunais, tá? Nós vamos estar trabalhando aqui com questões, eu vou apresentar algumas questões discursivas, algumas questões objetivas, porque a tendência agora, tanto da FCC quanto da CESP, é em alguns cargos estar cobrando questões discursivas em suas provas. Vamos então passar agora para uma demonstração de nossa aula. Olha aqui no slide as modalidades de defesa. Eu vou falar só da contestação hoje, no decorrer do curso a gente aprofunda. As modalidades de defesa são contestação, exceção e reconvenção. Bom, a contestação. O que é a contestação? A contestação é a defesa do réu, porque o direito material do trabalho, ele assegura aos trabalhadores determinados direitos, mas a efetividade desses direitos, se o empregador não cumpre determinado direito trabalhista, não paga férias, não paga aviso prévio ao seu empregado na despedida, o que o empregado pode fazer para coibir o empregador a pagar tal direito? Ele deverá entrar no judiciário, ingressar com uma ação e pedir ao Estado juiz, nós vamos estar estudando jurisdição aqui no decorrer do curso, ao Estado juiz que declare o seu direito. Então, a contestação seria a peça de defesa do réu, do empregador. Então, o empregado entra com a petição inicial pedindo determinados direitos. Vem o Estado juiz e chama o réu para se defender. E a contestação seria isso. Olha aqui no slide, o artigo 841 da CLT fala: recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefe de secretaria, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida dentro de 5 dias. Porque no processo do trabalho, a contestação é apresentada em audiência e ela pode ser apresentada de forma oral em 20 minutos ou de forma escrita. Então, observe aqui, tem que decorrer um período de 5 dias. Olha o que a FCC abordou. Para que a empresa reclamada possa preparar a sua contestação, que é a sua defesa, é uma modalidade de defesa, entre a data do recebimento da citação e a data da realização da audiência, deve haver o prazo mínimo de 5 dias, tá? Então, a resposta é 5 dias. Lembrando que este prazo de 5 dias, quando for fazenda pública, tá? União, Estado, Distrito Federal, município, pelo decreto 779 de 69, esse prazo ele é elevado ao quádruplo. Então, quando forem esses entes, o prazo será de 20 dias. Mas na nossa questão é uma empresa comum, uma empresa privada, então o prazo é de 5 dias. Passando aqui para outra questão da FCC em relação ao prazo de apresentação da contestação. Olhem, Maria ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Dedé. João, proprietário da empresa, cientificado da respectiva reclamação, contratou advogado na véspera da data designada para a realização da audiência, em que será obedecido o procedimento ordinário. O advogado advertiu João de que teria que apresentar defesa oral, em razão da proximidade da contratação. Nesse caso, de acordo com a CLT, o advogado, lembram que eu falei aqui, pode apresentar a defesa oral em até 20 minutos ou escrita. Então, nesse caso, ó, observe no slide qual é a resposta correta. Letra A, não pode apresentar defesa oral, está errado. Letra B, poderá apresentar defesa oral e terá o prazo de 20 minutos para aduzir sua defesa. É essa a resposta da questão, ok?
Então, esse é um modelo da nossa didática, da didática utilizada aqui para questões objetivas. Eu trouxe para vocês também uma questãozinha da CESP, que é uma questão discursiva. Em determinado processo trabalhista, por ocasião da execução definitiva, a reclamada pretendeu arguir, embora em nenhum momento tivesse alegado o fato, compensação de suposto empréstimo que fizera ao trabalhador, exibindo o documento firmado pelo empregado no início do contrato de trabalho, que perdurara por 5 anos. Observem aqui no slide que o artigo 767 da CLT fala que a compensação ou retenção só poderá ser arguída como matéria de defesa. O que é esse matéria de defesa? É na contestação. Então, compensação e retenção só podem ser arguídos na contestação, é o momento próprio para serem arguídos. E a súmula 48 do TST diz: a compensação só pode ser arguída com a contestação. E a 18 fala: a compensação na Justiça do Trabalho está restrita a dívidas de natureza trabalhista. Vou explicar isso tudo. A compensação, então, só pode ser arguída na contestação, como matéria de defesa, mas está restrita a dívidas de natureza trabalhista. Exemplo, um contrato de empréstimo entre empregado e empregador. É um contrato de natureza civil. O empregador não pode cobrar esse contrato na justiça, esse valor na Justiça do Trabalho. Um outro exemplo muito citado: se o empregador é uma empresa de eletrodomésticos, o empregado faz um crediário e compra geladeira, fogão para pagar em 12, 24 prestações. Ele, por algum motivo, ou é despedido por justa causa ou pede demissão, e na hora de efetuar, de pagar, efetuar a sua rescisão, o empregador, então, pede a compensação, compensa esse crédito. Não pode, porque a compensação é restrita a dívidas de natureza trabalhista. A compra de uma televisão, de um eletrodoméstico, tem natureza civil. Então, não pode compensar com o valor ao pagar a rescisão do seu empregado e muito menos na Justiça do Trabalho. Caso esse empregado pleiteie a rescisão na Justiça do Trabalho, não pode compensar lá tal valor, ok? Então, voltando aqui para a questão, vamos voltar lá que vocês vão entender. Em determinado processo trabalhista, por ocasião da execução definitiva, nós vamos estudar aqui execução no processo do trabalho, tá? Então, a execução já é uma fase muito além da contestação. A gente vai estudar com calma e de forma aprofundada no decorrer do curso. Então, ele pretendeu arguir lá a compensação, para um contrato de empréstimo. Qual seria a resposta? Ele pode fazer isso? Não pode? Então, vocês teriam que falar que ele não pode, porque o momento próprio, olha aqui no slide, será na contestação, devido ao fundamento legal do artigo 767 da CLT e a súmula 48 do TST. E pontuar, dizendo que também não poderia, porque na Justiça do Trabalho a compensação de dívidas trabalhistas apenas é possível, tá? Não pode ser dívidas de natureza trabalhista, dívidas de natureza civil não podem ser compensadas na Justiça do Trabalho. Ok? Essa é uma demonstração da nossa aula da didática a ser utilizada. Irei trabalhar com questões objetivas e discursivas, de acordo com o tema proposto em cada aula. E eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para o início do nosso curso.